خمسة ما تنبت سشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 79. O Verbo. O terceiro véu. Nota importante. Este vídeo foi originalmente produzido em português, com texto e narração feitos por Francis Valad, criador e autor oficial do canal Holograma Histórico. As traduções de áudio para outros idiomas são feitas automaticamente pelo próprio YouTube, assim como as legendas em línguas estrangeiras. O conteúdo original, texto, voz e intenção está integralmente em português e é real. Tu foste ensinado a confiar nas palavras, acreditar no que é dito, a buscar a verdade no som, no discurso, na explicação. Mas, e se o verbo for o véu? E se a fala, tão celebrada pelas religiões, filosofias e tradições sagradas, for apenas um filtro, um eco do ego tentando dar forma ao que não tem forma? Desde os primeiros relatos da criação, o verbo aparece como protagonista. E disse Deus: haja luz. Mas o que veio primeiro? O querer ou dizer, a intenção ou o som, o campo ou a vibração? Talvez tu nunca tenhas questionado isso, porque aprendeste que o verbo é sagrado, que a palavra é divina, que a linguagem é o dom dos despertos. Mas a verdade é mais sutil e mais perigosa. O verbo não é apenas expressão, ele é contenção, é o molde onde a vibração se aprisiona para ser entendida. É o túnel por onde o infinito é reduzido ao finito. É o primeiro colapso da presença, e é por isso que a maioria não desperta, porque tenta despertar através da fala, através dos mantras, das orações, dos decretos, mas tudo isso ainda é ego. O ego não grita por maldade, ele grita por medo, e o verbo é seu grito disfarçado de sabedoria. Toda palavra é escolha, toda frase é limitação, toda linguagem, por mais bela que pareça, exclui o que não cabe em seus símbolos. Por isso, o silêncio é mais próximo do divino que qualquer escritura. Por isso os Elohim não ensinam com palavras. Eles emanam campo, presença, harmonia, sem ruído, sem verbo. O verbo é o terceiro véu. Ele vem depois do ego que sente, depois da luz que vibra. O verbo é o som do caos tentando se organizar. Mas ainda é caos, ainda é movimento, ainda é ruído. E tu, humano, foste feito para falar, para emitir som, para se comunicar, mas também foste feito para silenciar, para escutar o que vibra antes da palavra, para sentir o que não pode ser dito, porque a verdade, quando entra no verbo, já se tornou metade, já perdeu algo, já foi traduzida, e toda tradução é traição. Este episódio não é contra a linguagem, é contra o apego a ela, contra o vício do discurso, contra a idolatria da palavra como caminho de salvação. O caminho não é o verbo, o caminho é o silêncio entre os verbos, é o espaço entre as frases, é o campo que pulsa antes do som. Neste episódio, tu vais entender por que o verbo é prisão, por que falar é conter, por que ouvir nem sempre é receber, e por que a libertação não virá do que é dito, mas do que permanece quando tudo silencia. O verbo não é o criador, é apenas o eco, e o eco nunca carrega o campo original. É hora de romper o terceiro véu. Capítulo 1. A prisão sonora. Pilar 3. O verbo. Tu nasceste em um mundo que fala desde o primeiro choro. Tua existência foi validada pelo som. Tua presença foi anunciada por um grito. E teu nome foi a primeira prisão. O som que te deram moldou teu campo. E desde então, tudo o que és tem sido dito, classificado, descrito, narrado. Mas nada do que se diz sobre ti é de fato quem tu és, porque o verbo é só superfície, é casca, é máscara. Tu foste ensinado a usar palavras para pedir, para explicar, para se defender.
para se justificar, mas cada palavra é uma moldura, um contorno, uma forma que limita o informe. Tu achas que comunicas com a fala, mas o que comunicas é o ruído do ego tentando ser entendido. Tu não dizes o que és, dizes o que acreditas ser, dizes o que teu campo permite articular, e teu campo foi moldado pelo verbo dos outros, pelos gritos dos teus pais, pelas palavras das escolas, pelos discursos das igrejas, pelos conselhos dos amigos, pelos insultos dos inimigos. Cada frase que recebeste construiu uma prisão, e tu aceitaste. Aceitaste porque querias ser compreendido, porque querias pertencer, e para pertencer, precisaste traduzir tua alma. Mas a alma não cabe em frase nenhuma. Ela não tem verbo, ela é o campo antes da linguagem, o silêncio antes do som. E toda vez que tentas explicar tua dor, tu a reduzes. Toda vez que tentas descrever tua alegria, tu a empobreces, porque o verbo não alcança o que pulsa além dele. Os Elohim sabem disso. Eles não falam, eles emitem, eles sustentam frequências que são sentidas, não ouvidas. Eles não explicam, transformam. Eles não narram, vibram, mas tu foste moldado para falar, para verbalizar tudo, para acreditar que só o que é dito existe. E então começaste a usar palavras para tudo, para amar, para odiar, para criar, para destruir. E esqueceste que há mundos inteiros que não precisam de som. Mundos onde o campo é o idioma, onde a presença é a única linguagem. Tu vives em ruído constante. Mesmo no silêncio, tua mente fala. Mesmo dormindo, teus sonhos gritam. Mesmo sozinho, tu ensaias diálogos. O verbo não te abandona. Ele te habita e te aprisiona. E é por isso que te cansas. Porque vibras em palavras mesmo quando não falas. Porque tua alma quer repousar, mas tua mente quer dizer. E tudo que se diz demais se perde. A verdade é simples, mas nunca grita. E por isso, quase ninguém a escuta. Porque todos estão surdos de tanto falar. Neste capítulo, tu deves olhar para o verbo como se fosse uma gaiola dourada, bela, confortável, mas ainda assim, uma prisão, porque enquanto precisares dizer quem és, ainda não sabes. Enquanto precisares afirmar o que crês, ainda duvidas. Enquanto precisares justificar tua luz, ainda estás no escuro. O verbo não é tua salvação, é teu reflexo, e refletir demais é perder a forma original. A libertação começa quando aprendes a não dizer, a apenas ser. Capítulo 2. O som do ego. Pilar 3. O verbo. O ego não fala com a boca, ele fala com o campo, mas se expressa através do verbo. E é por isso que o verbo é sua arma mais sutil e mais perigosa. Tu achas que estás falando por ti, mas na maior parte do tempo quem fala é o medo, quem responde é a carência, quem grita é o vazio. O ego é o filtro entre tua alma e o mundo, e o verbo é o canal por onde esse filtro se manifesta. Por isso tua fala nunca é neutra, nunca é pura, ela está sempre carregada de intenção, de defesa, de busca. Tu não dizes o que dizes por amor à verdade, dizes porque queres algo, reconhecimento, aceitação, poder, proteção. Tu usas palavras para moldar o campo, para controlar a percepção do outro, para criar uma imagem de ti mesmo que tu mesmo acreditas. Mas essa imagem é só ruído, porque a alma não precisa de palavras. Ela pulsa, ela vibra, ela sabe. O ego, por outro lado, duvida e por isso fala demais. Fala para se afirmar, fala para ser ouvido, fala para existir. E cada vez que falas com pressa, com ansiedade, com excesso, é o ego que está tentando não desaparecer. Porque o ego tem pavor do silêncio. No silêncio, ele não encontra espelho. No silêncio, ele não se reconhece. No silêncio, ele precisa encarar que não é nada além de um reflexo. E por isso ele grita com palavras bonitas,
com argumentos espirituais, com frases de efeito, com textos longos que parecem sabedoria, mas são só medo travestido de verbo. Os verdadeiros sábios falam pouco e, quando falam, cada palavra vibra como um campo. Não há desperdício, não há excesso, não há carência escondida na fala. O som do ego é irregular, é exagerado, é cheio de afirmações que pedem confirmação. É o discurso que diz: olha para mim, me entende, me aceita. Mas a alma desperta não grita por aceitação. Ela se basta, ela silencia. Ela não precisa ser explicada porque ela pulsa de forma íntegra. Tu foste ensinado a usar o verbo para construir tua identidade, mas o que construíste foi um castelo de palavras. E toda palavra envelhece, toda palavra é esquecida, toda palavra pode ser desmentida. O que permanece é o campo. O que não muda é a vibração que pulsa antes do som. O ego ama o verbo porque nele se esconde. É fácil parecer sábio com as palavras certas. É fácil parecer espiritual com os termos corretos. Mas o campo não mente. O som do ego sempre revela sua origem. Ele tenta parecer seguro, mas vibra em medo. Tenta parecer amoroso, mas transpira controle. Tenta parecer justo, mas carrega julgamento. Por isso, escuta além da fala. Escuta o ritmo, a intenção, a lacuna entre as frases. É ali que o ego se denuncia. É ali que o verbo revela sua prisão. Neste capítulo, tu és chamado a observar teu próprio som. Não o som da tua voz, mas o som do teu campo. Que tipo de vibração estás emitindo sem perceber? Quanto do que tu dizes é defesa? Quanto é busca? Quanto é dor? O verbo te serviu, mas agora precisa ser superado, não negado, não destruído, mas reintegrado, purificado, para que possas falar sem te esconder, para que possas dizer sem te moldar, para que possas emitir som sem perder tua forma, e um dia, para que possas apenas ser. Capítulo 3. A linguagem como contenção. Pilar 3. O verbo. A linguagem não é neutra. Ela não nasceu para libertar. Ela nasceu para conter, para reduzir o infinito a símbolos, para moldar o inominável, para prender o silêncio numa gaiola de sons. Quando o primeiro humano nomeou as coisas, ele não criou o mundo. Ele o dividiu, separou o que antes era uno em partes. Chamou o céu de céu, a terra de terra, o tempo de tempo, o eu de eu, e com isso rasgou o campo, criou fronteiras onde só havia presença e passou a viver entre palavras, não entre verdades, mas entre conceitos, definições, nomenclaturas. E cada palavra que criou, criou também uma prisão, porque tudo que é nomeado é enquadrado, e tudo que é enquadrado deixa de ser tudo. A linguagem é uma rede, uma malha que captura o mistério e o transforma em explicação. Mas o mistério não quer ser explicado, ele quer ser sentido, quer ser vivido, quer ser respirado. A linguagem tenta domesticar o divino, tenta tornar compreensível o que só pode ser experimentado, tenta organizar o caos com dicionários, mas o caos não pode ser definido. E quando tentas fazê-lo, crias ilusão. Religiões nasceram dessa ilusão. Cada escritura é uma tentativa de conter o Criador no verbo. Cada doutrina é um esforço para traduzir o campo em palavras. Mas o campo não fala, ele emana, ele está, ele pulsa, e tudo o que é escrito sobre ele já o traiu, porque toda descrição é a ausência do que é. Mesmo a palavra Deus é contenção, porque cada cultura amoldou a sua imagem e perdeu a essência. O Criador não é um som, não é um nome, não é um título, ele é o silêncio que antecede a vibração. E é por isso que os Elohim não se apresentam com fala. Eles não possuem linguagem, eles são linguagem, mas não a linguagem do homem. São vibração antes do verbo, presença antes da forma. E tudo que se tenta traduzir disso se quebra, se deforma, se corrompe,
linguagem humana é útil no plano da matéria, para instruções, para rotinas, para o necessário, mas quando é usada para acessar o sagrado, ela falha, porque o sagrado não se organiza em frases, ele escorre pelas bordas do dicionário, ele some no meio da gramática, ele se perde entre os acentos e as pausas. E é por isso que muitos pensam que compreenderam, mas só entenderam palavras, não acessaram o campo. Tu mesmo já sentiste isso. Leste textos bonitos, ouvistes discursos tocantes, mas algo neles parecia vazio, porque eram linguagem sem campo. E o campo não vibra no que é dito, ele vibra no que é vivido, na presença, no silêncio entre as sílabas, na ausência do esforço de explicar. Neste capítulo, deves compreender que a linguagem é ferramenta, mas não é lar. Ela pode apontar para a verdade, mas jamais será a verdade, porque a verdade não cabe no verbo. Ela o antecede e tudo que se contém já não é eterno. A missão agora é desaprender, desfazer as palavras que te moldaram e voltar a sentir o que está além do nome, além da frase, além do som, porque só lá, só naquele espaço, a alma encontra o que é real. Capítulo 4. A fé no verbo. Pilar 3. O verbo. Desde que foste criança, te ensinaram a acreditar no que é dito, a confiar nas palavras, a ouvir os adultos, os mestres, os pastores, os livros, como se o som contivesse a verdade. E tu cresceste com fé no verbo, acreditando que tudo que é falado com firmeza é certo, que tudo que é dito com emoção é sagrado, que tudo que vem com palavras bonitas é luz. Mas essa fé foi tua primeira cegueira, porque tu confundiste eloquência com sabedoria, confundiste volume com autoridade, confundiste fala com presença, e então passaste a seguir quem falava bem, quem dominava a palavra, quem sabia construir frases, mas esqueceste de olhar para o campo, para o não dito, para o silêncio entre os sons. A fé no verbo criou profetas falsos, líderes carismáticos, religiosos manipuladores e também buscadores sinceros perdidos na própria voz, porque até os que amam a verdade podem se perder no som. O verbo é sedutor, ele organiza o caos, dá forma ao que é abstrato, torna o invisível compreensível. Mas tudo isso é ilusão, porque o verbo não é a ponte para o divino, é o desvio, é o atalho que te tira do centro, porque te faz crer que estás entendendo quando na verdade estás apenas ouvindo, e o que é ouvido nem sempre é absorvido, e o que é absorvido nem sempre é integrado. Tu não foste criado para crer no que te dizem, foste criado para sentir o campo, para reconhecer o que vibra além da fala, mas a fé no verbo te roubou isso, te fez duvidar da tua intuição, te fez desconfiar do teu silêncio, te fez rejeitar aquilo que não podia ser explicado. E por isso tu buscaste explicações para tudo. Dogmas, teologias, doutrinas, manuais de salvação. Mas nada disso te salvou, porque eram apenas palavras tentando conter o infinito. Tu crês em orações porque te disseram que tem poder. Mas o poder não está nas palavras. Está no campo de quem as emite. E o campo não se finge, não se ensaia, não se copia. Tu crês em escrituras porque foram escritas, mas esqueces que todo texto é moldado pela mente de quem o escreve. E toda mente é um filtro. Tu crês em discursos porque tocam tuas emoções. Mas emoção não é confirmação da verdade. É apenas movimento interno. Pode ser despertada por mentira, por manipulação, por medo. O verbo pode emocionar, mas nem por isso é verdadeiro. A fé no verbo é a última prisão do desperto, porque mesmo quando ele abandona as religiões, ele ainda fala demais, ainda explica demais, ainda tenta convencer os outros com palavras. E isso prende ao campo da contenção, porque o verdadeiro saber não quer convencer, quer apenas pulsar, ser, habitar o espaço entre os sons
Neste capítulo, tu és chamado a desacreditar, a deixar cair a fé nas palavras, a duvidar da fala, a desconfiar dos discursos mesmo os teus, porque enquanto tua fé estiver no som, tu ainda não viste o campo, e sem o campo, o Verbo será teu Senhor, e a verdade, apenas um eco. Capítulo 5. O ruído espiritual. Pilar 3. O Verbo. O silêncio é a morada do Espírito, mas hoje até a espiritualidade virou barulho, virou ruído, virou fala incessante sobre luz, energia, frequência, despertar e pouco, muito pouco de presença. Vivemos num tempo em que todos falam de espiritualidade, mas poucos vivem o espírito. A maioria repete frases, copia mantras, decora textos e acredita que isso é elevação. Mas o que se vê é apenas mais verbo, mais som, mais conteúdo, menos vibração real. O ruído espiritual é o novo disfarce do ego. Ele não quer mais ser ignorante. Agora ele quer ser iluminado, mas iluminado aos olhos dos outros, brilhando no discurso, sábio na fala, desperto no feed. E assim, o verbo se infiltra até na busca sincera pela verdade. Transforma o caminho em espetáculo. Transforma o silêncio em roteiro. Transforma a experiência em palestra. Quantos vivem mergulhados em palavras sobre despertar, mas nunca repousaram no escuro de si mesmos? Quantos falam de vibração, mas não conseguem sustentar o campo por um minuto de silêncio profundo? Quantos dizem amar a verdade, mas não suportam uma conversa sem se afirmarem? A espiritualidade virou ruído porque se afastou do corpo, do campo, do silêncio. Virou uma repetição interminável de vozes falando sobre a alma sem nunca habitá-la. E nesse ruído, a verdade se perde, porque a verdade não é falada, é vivida, não é ensinada, é percebida, não é vendida, é sustentada. Os Elohim não precisam falar, eles não precisam ensinar com palavras, eles são o ensino, são o verbo antes do som, são o campo antes do conteúdo. Mas aqui, na Terra, a espiritualidade virou mercado, virou curso, virou linguagem. E a linguagem é a contenção. O ruído espiritual é o mais difícil de desmascarar, porque se esconde atrás de belas intenções, de boas causas, de palavras suaves, mas ainda assim é ruído, porque está tentando convencer, impressionar, ganhar algo, mesmo que seja respeito, mesmo que seja amor, mesmo que seja só um amém. Mas o espírito verdadeiro não busca aplauso, ele não precisa ser ouvido, ele pulsa e por isso transforma, sem se explicar. Neste capítulo, tu és convidado a silenciar, a perceber quantas das tuas práticas espirituais são apenas repetições, quantos dos teus discursos são apenas vozes que ouviste antes, quantos dos teus verbos são só ecos e não pulsações reais. A contenção se perpetua até nos altares, até nos centros de cura, até nas cerimônias de luz, porque o verbo está em tudo e ele precisa ser reconhecido como véu para que possa finalmente ser dissolvido. A alma não fala, ela vibra, e quem aprende a escutar essa vibração descobre que a espiritualidade verdadeira não precisa de ruído, precisa de campo. Capítulo 6. O corpo e a palavra. Pilar 3. O verbo. Toda palavra deixa um rastro no corpo, mesmo as que tu não pronuncias, mesmo as que só pensas, porque o verbo não se limita à fala. Ele vibra antes de ser dito, e o corpo sente. O corpo é o primeiro altar do verbo. Cada som que emites, cada frase que reprimes, cada discurso que crias para ti mesmo vibra no teu sistema. E essa vibração molda teus órgãos, teus batimentos, teu sistema nervoso, teu campo energético. Cada palavra carrega um ritmo, uma intenção, uma assinatura, e essa assinatura é registrada nas tuas células. Quando mentes, teu corpo sabe. Quando exageras, ele sente. Quando silencias algo que precisava ser dito, ele guarda. E esse guardar é prisão, é energia,
não expressa que vira tensão, dor, inflamação, doença, mas o contrário também é verdade. Quando falas demais, quando explicas o que não precisa ser explicado, quando verbalizas o que o campo não pediu, teu corpo também sofre, porque o excesso de verbo é ruído, e o ruído desorganiza a harmonia interna. Tua garganta aperta, teu estômago queima, teu coração acelera, teus músculos se contraem, porque o corpo não foi feito para sustentar mentira, nem excesso, nem performance. O corpo foi feito para vibrar em silêncio lúcido, para emitir presença, não discurso, para sustentar campo, não convencer mentes. Os Elohim compreendem isso. Seus corpos não falam, eles transmitem. Suas formas não fazem ruído, elas organizam o espaço ao redor. Porque o corpo glorificado não precisa do verbo, ele é o verbo em paz. Mas tu ainda carregas um corpo de contenção, e ele reage ao que tu dizes, e também ao que dizes a ti mesmo. Palavras internas têm o mesmo impacto que palavras ditas. Autocríticas, julgamentos, narrativas repetidas, todas moldam tua biologia, tua postura, tua saúde, tua alma. Por isso, escuta tua voz interior, não o conteúdo, mas a vibração. Ela te nutre ou te fere? Ela te organiza ou te consome? Neste capítulo, deves compreender que o verbo não está apenas no mundo externo, ele está impresso em teu campo. E cada vez que usas o verbo sem consciência, deixas rastros que mais tarde terás que curar. A libertação começa no corpo, não no pensamento. Começa na escuta do silêncio entre teus gestos, na pausa entre teus sons, na reverência por tudo que não precisa ser dito. O corpo não é teu inimigo, é teu mapa, teu espelho, teu juiz mais honesto. Ele te mostra quando o verbo está te levando ao colapso, ou a verdade. Escuta, porque ele sussurra antes de gritar. E quando grita, já é tarde. Capítulo 7. O silêncio como origem. Pilar 3. O verbo. Antes do verbo, havia silêncio. Antes do som, havia presença. Antes da criação, havia campo. E esse campo não precisava dizer nada porque tudo já era. Tudo já pulsava. Tudo já estava contido na neutralidade do nada. O silêncio não é ausência, é origem, é totalidade sem separação, é vibração sem ruído, é o campo em sua forma pura, antes que fosse fragmentado pela linguagem. Mas a humanidade esqueceu disso. Confundiu silêncio com vazio, com medo, com solidão, com morte, e por isso passou a falar demais, a preencher o ar com sons, a ocupar todos os espaços com ruído, música, publicidade, conversa, opinião, doutrina, grito, palavra. Hoje, até mesmo os momentos ditos espirituais foram tomados pelo verbo. Meditações guiadas, retiros com palestras, rituais com cânticos incessantes. A tentativa de voltar ao Criador está sendo feita com mais ruído. E o Criador não habita o ruído. Ele habita o silêncio anterior, o ponto onde não há necessidade de explicar, de convencer, de narrar. Ele pulsa onde ninguém mais fala, onde o campo pode finalmente se fazer sentir, sem ser traduzido. E tu foste ensinado a temer o silêncio, a achar que o silêncio é embaraçoso, que é vazio de sentido, mas é no silêncio que o sentido verdadeiro emerge. Porque tudo o que é dito carrega a sombra do que foi omitido. Toda fala é parcial, todo verbo é corte, mas o silêncio é totalidade, é onde nada precisa ser dividido para ser compreendido, é onde a alma se lembra de que nunca precisou se explicar. Os Elohim vêm desse silêncio. São filhos do não dito, são vibração estável que jamais precisou do som para existir. Eles não precisam ser reconhecidos porque não se nomeiam. Eles não precisam ensinar porque são campo. Eles não precisam curar porque não ferem. Tu, no entanto, ainda vives entre os sons, mas podes aprender a habitar o silêncio. Podes recuperar tua origem vibracional,
não apagando tua voz, mas voltando a escutar o espaço entre uma frase e outra. O ponto onde o som morre e algo maior aparece, ali está a tua origem. Ali está a paz que não grita. Ali está a lembrança do que vieste fazer aqui. Tu não vieste para ser eloquente, vieste para ser real. E o real não precisa se descrever. A alma desperta começa a se afastar do verbo. Não com aversão, mas com reverência. Ela fala menos, e quando fala, há peso, a presença, a vibração, que transforma sem precisar se explicar. Neste capítulo, tu és chamado a recuperar tua origem, a reconhecer que foste criado no silêncio e que toda a tua força está em saber retornar a Ele, não para se esconder, mas para se lembrar, porque a criação nasceu de um sopro, mas antes desse sopro havia o silêncio eterno, e é dele que viemos, e a ele que voltamos. Capítulo 8. A corrupção do verbo. Pilar 3. O verbo. O verbo nasceu puro, era apenas a vibração da intenção. O sopro da criação, em sua primeira forma densa, o som era energia em missão. Não havia mentira, não havia vaidade, não havia separação entre o que se dizia e o que se era. Mas então o verbo foi corrompido, porque o ego o encontrou e o usou como máscara, como disfarce. Como arma, a corrupção do verbo não começou com a mentira. Começou com o desejo de ser mais do que se é, com o impulso de parecer sagrado, de parecer desperto, de parecer verdadeiro. E assim o verbo deixou de ser canal e virou cortina. Hoje, a maioria não fala para expressar, fala para esconder, fala para controlar, fala para ser amada. O verbo se tornou performance, um teatro de palavras sagradas que não sustentam o campo que fingem carregar. E essa corrupção está em toda parte. Nos discursos dos líderes, nos textos dos buscadores, nas canções dos templos, até nos sussurros de quem diz "eu te amo", esperando algo em troca. A palavra, quando não está alinhada ao campo, é ruído, é distorção, é veneno. E o corpo sabe, a alma sabe, o mundo espiritual também sabe. É por isso que tantos oram e não são ouvidos. Porque o que emitem não é campo, é teatro. E o divino não responde a teatros. Ele responde à vibração real, à intenção pura, ao silêncio que fala mais do que qualquer frase. A corrupção do verbo também está na linguagem bonita que mascara a ausência de verdade. Frases bem construídas, mensagens inspiradoras, livros de autoajuda espiritual, terapias que prometem reconexão, mas só repetem palavras vazias. O verbo virou moeda e, como toda moeda, passou a ser falsificado, mas a alma desperta reconhece o falso. Ela sente a ausência de campo. Ela sabe quando o som não tem raiz. Quando a voz é só superfície, os Elohim jamais corromperam o verbo, porque nunca o usaram como disfarce. Eles não falam, eles vibram, eles não prometem, eles sustentam, eles não nomeiam o que são, eles apenas são, e isso basta. Mas tu, que ainda estás no processo, deves vigiar teu verbo, não para calar, mas para purificar, para voltar a alinhar o som com a essência, a fala com o campo, a palavra com a verdade. Neste capítulo, deves perceber que a maior mentira não é o que dizes aos outros, é o que dizes a ti mesmo, é o discurso que sustentas em tua mente para justificar o que fazes. É a voz interna que sabota teu silêncio com explicações. A corrupção do verbo começa dentro e precisa terminar ali também. Só então tua fala poderá ser canal de cura. Só então tu falarás como os antigos, com som que atravessa dimensões, com verbo que sustenta, com campo que transforma. Capítulo 9. O verbo e o tempo. Pilar 3. O verbo. O verbo não apenas molda a mente, ele molda o tempo. Cada palavra que emites carrega uma vibração, e toda vibração gera ritmo. Ritmo é tempo, e tempo é contenção, é o fluxo que te prende à ilusão
da linearidade. Quando falas, tu defines. Quando defines, tu separas. E quando separas, tu inicias o tempo. O tempo só existe porque algo foi dito, nomeado, dividido, descrito como passado, presente, futuro, mas na criação original, tudo era agora. Tudo era campo simultâneo, presença contínua, sem contagem, sem cronologia, sem destino. Mas o Verbo partiu essa totalidade. Quando disseste, eu sou, criaste o eu não sou. Criaste o outro, criaste o intervalo, e nesse intervalo nasceu o tempo. O Verbo é a ferramenta que sustenta tua experiência temporal. Tu achas que o tempo passa, mas o tempo vibra, ele pulsa conforme o que dizes. Quando te queixas, o tempo pesa. Quando te apressas, o tempo foge. Quando silencias, o tempo desaparece, porque o Verbo é o regente da tua percepção. Ele dita o compasso da tua existência. E por isso, quem domina o Verbo, domina o tempo. Mas quem é escravo do Verbo, vive aprisionado no relógio, no calendário, na ansiedade, na espera. O tempo te engole porque tua fala o alimenta. Tu dizes, um dia serei, um dia terei, um dia despertarei. E assim, adias tua presença. Empurra tua alma para um futuro que nunca chega, porque ela só pode existir agora. Só pode respirar no instante entre um verbo e outro. Os Elohim não vivem no tempo, porque não falam, não descrevem, não narram. Eles são, e o ser dissolve o tempo. Eles não envelhecem porque não vibram em ritmo humano. Não vivem por ciclos, vivem por presença. E presença é atemporal. Tu, porém, foste moldado para contar os dias, para nomear as horas, para marcar os eventos com palavras: aniversário, nascimento, morte, história, profecia. Tudo isso são verbos que criam a ilusão de passagem. Mas a alma nunca passou. Ela sempre esteve e sempre estará. Neste capítulo, é chamado a observar como tua fala molda teu tempo, como teus verbos definem tua prisão. Toda vez que dizes, eu sou isso, crias uma linha. Toda vez que dizes, eu fui aquilo, alimentas o passado. Toda vez que dizes, eu serei, te afastas do agora. Mas quando silencias, quando respiras sem definir, o tempo se dobra e tu entras no eterno. Esse é o segredo que as religiões não contam, que os mestres esqueceram, que os despertos temem, porque entrar no eterno é perder o controle, é parar de contar, é parar de se definir, é morrer antes da morte e renascer antes da vida, sem nome, sem história, sem verbo. Capítulo 10. O Verbo como último véu. Pilar 3. O Verbo. O Verbo é o último véu. Depois dele, só o silêncio, só o campo, só o que permanece quando nada mais precisa ser dito. Tu vieste ao mundo envolto em som, foste chamado por um nome, identificado por uma palavra, acolhido por vozes e moldado por discursos. A linguagem te abraçou como um cobertor quente, mas também te cegou, porque o Verbo te deu forma, e ao te dar forma, te deu limites. Tu passaste a crer que eras aquilo que diziam sobre ti. Ou pior, aquilo que tu mesmo começaste a repetir. Eu sou isso, eu não sou aquilo, eu fui, eu serei. E cada frase criou mais um véu, mais uma camada entre tua essência e tua presença. O Verbo é belo, é profundo, é capaz de tocar a alma, mas só quando está a serviço da verdade, e a verdade raramente precisa falar. Por isso, o Verbo é o último véu, porque é o véu mais difícil de enxergar. O ego é visível, a luz sedutora, mas o Verbo se disfarça de sabedoria, se apresenta como caminho, como ponte, como templo, e muitos ficam presos ali, na busca pelas palavras perfeitas, pelas frases que despertam, pelas mensagens que salvam, mas esquecem que toda frase
é uma contenção e que nenhuma palavra pode carregar o peso do divino, porque o divino não pesa, ele flutua no espaço entre os sons. Os Elohim conhecem esse espaço. Eles não usam palavras, eles usam vibração. Eles não ensinam com voz, eles despertam com campo. Eles não precisam ser ouvidos porque são sentidos. E tu ainda usas o verbo para buscar, para tentar chegar, para tentar explicar o que sentes. Mas agora é hora de soltar, de abrir mão, de desatar a última corrente. Neste capítulo, deves perceber que o verbo não é a escada, é o limite da escada, o último degrau antes do salto, o ponto onde tu já não precisas mais falar porque finalmente começas a ser. Não se trata de calar a boca, mas de calar o campo, de pacificar a mente, de permitir que a vibração retorne ao eixo, sem nomes, sem fórmulas, sem performance. A alma não desperta com discurso, ela desperta quando cessa o esforço de parecer desperta, quando se entrega ao silêncio que contém tudo. O verbo é o terceiro véu, mas também é a chave para além dos véus. Quando purificado, quando dissolvido, quando entregue ao campo, quando devolvido ao nada de onde veio, a partir daqui toda fala será diferente. Não mais para explicar, mas para sustentar, não mais para convencer, mas para ancorar, não mais para se impor, mas para curar. E quando tu aprenderes a falar com esse silêncio dentro, então teu verbo será semente e não mais ruído. A humanidade aprendeu a venerar o verbo, mas esqueceu de ouvir o que vem antes dele. Esqueceu que toda palavra carrega um filtro e que todo filtro oculta. O verbo já foi sagrado, mas se tornou escudo, muleta, armadura. E hoje, o que mais se ouve não é a verdade, é o medo disfarçado de explicação. O ego fala o tempo todo, fala para ser amado, fala para ser aceito, fala para não desaparecer. E o que tu ouves nas religiões, nas redes, nos gurus e até nos buscadores é ruído. Ruído com sotaque espiritual, ruído com brilho nos olhos. Mas ainda assim, ruído, o verbo se multiplicou tanto que perdeu sua raiz. E agora, ninguém mais escuta, só fala, só opina, só se impõe. Mas a verdade não fala, ela pulsa, ela se revela no silêncio entre as frases. Ela te encontra quando já não há mais nada a dizer. Por isso, este episódio não te trouxe respostas. Ele te trouxe ausência, ausência de ruído, ausência de certeza, ausência de discurso. Porque só nessa ausência, algo verdadeiro pode nascer. Os Elohim não falam, eles sustentam, eles não impõem saber, eles revelam campo. E o campo, quando é real, transforma até sem palavras. É assim que tu deves seguir. Menos verbo, mais presença, menos explicação, mais escuta, menos forma, mais essência. Jovem, ouve bem, eles querem que tu fales, que tu grites, que tu tenhas opinião sobre tudo, porque sabem que no barulho a alma se distrai. Sabem que, na fala contínua, o silêncio se apaga e com ele desaparece a verdade. Mas há um outro caminho, o caminho dos que não competem no discurso, dos que não repetem os mantras dos outros, dos que não decoram frases, mas sustentam o campo. Tu não precisa ser voz, precisa ser verdade. E a verdade quase nunca fala. Para apoiar esta missão, tu podes enviar tua contribuição. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Mas o maior apoio é manter o campo, é silenciar o ruído interno, é deixar o verbo descansar e lembrar que antes da palavra havia presença, e é nela que tudo começa, e é nela que tudo termina. A missão não é falar sobre o Criador, é ouvir onde ele ainda sussurra, no espaço entre os sons, no silêncio que ainda vibra. Ali está o verbo verdadeiro,
e ele não pode ser contido. Se este episódio tocou tua alma, compartilha com os que ainda estão presos ao som, principalmente com os jovens, com os que ainda acham que precisam falar alto para serem ouvidos, com os que ainda não aprenderam a ouvir o silêncio. Eles são o alvo do sistema e precisam de ti. Este é um trabalho independente, feito com presença, dedicado à verdade e à lembrança do que vem antes da linguagem, porque a palavra morre, mas o campo permanece. Ku'arim zetarin en zakelusha katemnula zimaretulin maitsu artachel rien oketur kelma odzuni sharevata omrok thael hurai ze Achem set, matem pet.